Olá você, muito boa tarde. Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Varela quebra silêncio sobre saída do Dínamo para fechar com o Flamengo. Mesmo em boa fase, Rodinei, o Rodilindo, não vai renovar com o Flamengo. Vitinho ainda pode fechar com o Panathinaikos da Grécia nessa janela e sair do Mengão. Lyon aceita pagar caminhão de dinheiro por Vitor Hugo e valores assustam os flamenguistas. Essas e outras você vai conferir agora. Fica ligado até o final. Guilhermo Varela, ele chegou ao Flamengo para tentar se firmar como lateral direito titular, Para vestir o manto, o uruguaio comprou uma briga indigesta com a diretoria do Dínamo. O jogador, ele agradeceu a torcida lá do time daquele país que invadiu o outro e aproveitou a oportunidade para negar que tenha fugido da concentração naquele dia lá que o clube divulgou. No Dínamo, o Varela disputou 47 jogos e deu 5 assistências. Mesmo sendo avaliado como importante por alguns integrantes da comissão técnica do Dínamo, o uruguaio de 29 anos não pensou duas vezes para abrir negociações com o Flamengo. Logo depois de ter se desvinculado do Dínamo, ele fechou o contrato de empréstimo com o Mengão. Deixar o país da confusão já estava nos planos do lateral direito. O Dínamo avalia multar o Guilhermo Varela em 30% do que ele ainda tenha recebido do clube. Isso porque o clube alega que o jogador tenha faltado a vários treinos. Varela usou o mecanismo da FIFA para se transferir para o Flamengo, o que causou a ira dos dirigentes do Dínamo, que não gostaram nada da atitude do uruguaio. Mais próximo da família uruguaia e ainda visando a seleção do seu país, o jogador já está regularizado no bid da CBF e já pode estrear. A comissão técnica do Flamengo, por sua vez, ainda mantém cautela para escalar o recém-contratado, esperando que ele atinja primeiro um bom condicionamento físico e técnico. Depois de momentos ruins no Flamengo, o Rodinei vive finalmente uma boa fase no clube. Mesmo com o atual momento animador, o jogador não deve continuar no Flamengo. Em final de contrato, tanto a diretoria do Flamengo como o próprio jogador acreditam que o ciclo deva se encerrar nessa temporada. Essas informações foram dadas pelo site ge.com. As boas atuações recentes sob o comando do Dorival Júnior dá paz ao jogador, que se acostumou a ser constantemente cobrado pela torcida. O Rodinei chegou no Flamengo em 2016 e, desde então, ele viveu altos e baixos no clube. Ele nunca foi unanimidade na torcida ou dentro da diretoria do Flamengo. O Rodinei, ele sempre viveu na linha tênue entre o céu e o inferno. É essa inconstância que faz o jogador repensar o seu futuro no Flamengo. Vale lembrar que a diretoria chegou a conversar com ele sobre uma extensão do seu contrato, mas a alta cobrança e o questionamento interno fez com que as negociações não fossem à frente. Por isso, o Flamengo trouxe o uruguaio Varela para assumir a titularidade da posição, tendo o Mateuzinho ali brigando na posição, Eu já dei a minha opinião aqui várias vezes, Eu acho que o Flamengo está dando um tremendo tiro no pé, não renovando com o Rodinei, que está aí com o Dorival jogando o fino da bola. E, sinceramente, merecia sim renovar por pelo menos mais uma temporada. Essa aqui é a minha opinião. Aí eu pergunto a sua. Você renovaria com o Rodinei? Coloca aí. Gabigol se torna o 6º maior artilheiro da história do Brasileirão em pontos corridos. O Gabriel Barbosa segue escrevendo seu nome na história do futebol brasileiro. Nesse sábado, ao marcar na vitória do Flamengo sobre o São Paulo de 2-0, em pleno Morumbi, o atacante se tornou o 6º maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, empatando com o Borges. Com apenas 25 anos de idade, o camisa 9 já soma 99 gols no Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Santos, estreou na Série A em 2013, marcando uma vez em 11 jogos naquela edição. O número, no entanto, não demorou muito a subir. No Brasileirão seguinte já foram 8 gols e em 2015, 10 gols.
A sua primeira artilharia, no Brasileiro, ela aconteceu somente depois que ele voltou da Europa em 2018. Novamente defendendo o Santos, ele marcou 18 gols e foi o artilheiro daquele ano. Em 2019, ele foi novamente artilheiro da competição, agora pelo Flamengo com 25 gols. Em 2022, o Gabigol tem tido números mais discretos. São apenas 6 em 19 partidas. Ele está a 2 gols para passar o Luizão na artilharia da Libertadores e hoje ele tem 27, o Luizão tem 28. Vai se tornar o brasileiro com o maior número de gols na Libertadores. Que a gente sabe que ele é marrento, que ele é quizumbeiro, é brigão, mas vamos combinar, joga pra caramba. E tem uma puta estrela, é um artilheiro fora da curva e tem uma excelente categoria mesmo que a gente não vê aí em centroavantes. Eu acho que ele merece sim ser convocado pelo Tite e com certeza vai arrebentar na Copa do Mundo. E dá-lhe Gabigol! Bom, se você está curtindo esse vídeo, então deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, me dá essa força. Se inscreve aí nesse botãozão vermelho, aperta o sininho para você receber todos os nossos vídeos e me ajuda aí. Vitinho ainda pode fechar com o Panathinaikos da Grécia nessa janela e sair do Flamengo. O Flamengo se movimenta em 2 lados do mercado, tanto para contratar novos jogadores, quanto para vender antigos atletas do clube. O meio-atacante ele passa por escassez de boas atuações e vê o final do seu contrato, em dezembro desse ano, se aproximando, sem ter aí uma chance de renovação. Segundo informações, ainda existem chances do Vitinho fechar com o Panathinaikos da Grécia nessa janela de transferências e dizer adeus ao Flamengo. Tal informação confirma o que o Marcos Braz disse no podcast do Coluna do Fla na semana passada. Na última quinta-feira, o dirigente contou que as chances do meio-atacante sair do Flamengo são maiores que as do Rodinei, que também tem vínculo por vencer e dizem que não vai ser renovado. Outros que o Flamengo não deve renovar são Felipe Luiz, Diego Alves, Davi Luiz, Rodinei, Vitinho, Diego Ribas e Ayrton Lucas. Davi Luiz, Felipe Luiz e Ayrton Lucas não vão renovar, eu não entendi. Para mim, são excelentes jogadores, que vêm jogando muito bem a cada partida. Essa, para mim, foi surpresa, hein? O Braz admitir que não é desejo do Flamengo renovar com esses jogadores. Eu não gostei, não. E você, concorda em não renovar com esses 3 jogadores? Coloca aí. O Lyon ele aceita pagar um caminhão de dinheiro pelo Vitor Hugo e valores assustam os flamenguistas. O Vitor Hugo é um jogador que desponta no Flamengo, enchendo os olhos da torcida e de todos os amantes do futebol. Ele tem habilidade, explosão, boa condução de bola e demonstra muita inteligência taticamente. Ele tem apenas 18 anos, mas parece já um veterano em campo. Não é à toa que furou a fila na lista de opções do Dorival Júnior e vem sendo muito aproveitado no Campeonato Brasileiro. No final de semana surgiu a informação dando conta de que o Lyon da França está interessado na contratação do meio-campista. A notícia foi passada primeiramente pelo jornalista Philippe Frossard Papini, aproveitando o intervalo do jogo para uma informação via @Brasil e Unais. Tive uma conversa em off com gente ligada ao Lyon que garantiu: se o clube vender mesmo o Paquetá nessa janela, o time imediatamente vai em cima do jovem Vitor Hugo do Flamengo como prioridade para a reposição, disse lá o comunicador. A diretoria flamenguista sabe que vai ser muito difícil segurá-lo por muito tempo. O talento do garoto é impressionante, Por outro lado, os dirigentes entendem que se for para negociá-lo em breve, precisa ser por um bom dinheiro, um dinheiro muito alto. A novidade de um momento é que o Lyon acena com valores de aproximadamente 35 milhões de euros, 183,3 milhões de reais na cotação atual. A oferta ainda precisa ser apresentada oficialmente ao Flamengo para uma eventual venda ser realmente debatida, O negócio ele deve esquentar pelo fato do Paquetá ter pedido para ser vendido mediante uma boa proposta. Os franceses já querem ter um substituto engatilhado.
Os diretores, do Lyon estão dispostos a investir pesado por todo o potencial que o Vitor Hugo demonstra, apesar da pouca idade. O clube carioca, Mengão, se respalda pelo contrato longo que vai até 2027 e com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 524 milhões na cotação atual. Saiu há pouco que o Newcastle da Inglaterra, o novo rico da Europa, depois de contratar o Bruno Guimarães, quer o Paquetá e o Vitor Hugo. Lembrando que o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior em 2018, para o Real Madrid por 45 milhões de euros. E aí, topa vender aí o Vitor Hugo? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.